Ao iniciarmos o estudo de uma nova semana, quero desejar a todos os irmãos uma semana feliz de estudo da Bíblia, que vocês, assim como eu, sintam prazer em mais uma vez se dedicar ao estudo da Bíblia. Na semana passada, irmãos, nós vimos que fazemos parte da família de Deus, somos chamados para fazer parte da família de Deus. Nesse sentido, ao fazer parte da família de Deus, nós temos privilégios, mas também nós temos obrigações. Nessa semana, nós vamos estudar sobre as alianças, ou seja, os pactos, os tratados que o Senhor Deus propõe para a humanidade. Como Deus quer se relacionar com os seres humanos. Como são esses combinados entre o Senhor e os seres humanos. O Senhor quer que haja uma interação entre Deus e os seres humanos. Como é que o Senhor quer que seja essa interação? Como é a relação entre Deus e os seres humanos e, reciprocamente, entre seres humanos e o Senhor Deus? Vamos orar antes do estudo desta semana. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos abrir a Tua palavra e nela aprender para a nossa vida. Aprender sobre como o Senhor quer se relacionar conosco e como devemos nos relacionar com o Senhor. Nos abençoa cada um dos teus filhos que vão nesta semana abrir a lição da Escola Sabatina e a Bíblia e nela encontrar respostas para as nossas dúvidas, orientação para a nossa vida. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Veja lá, então, irmãos, o verso áureo da nossa lição, o verso para memorizar. Nossa lição se chama As Alianças de Deus Conosco. Vamos ver o que diz o verso para memorizar. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês entre todas as nações da terra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Esse verso, irmãos, apresenta em 2 parágrafos a relação que Deus quer. Como é essa aliança? É uma aliança bilateral, uma aliança de duas partes. E ela tem obrigações e ela tem privilégios. Ela diz assim: se você fizer isso, então você vai receber isso. No caso do nosso verso para memorizar, se vocês ouvirem a voz do Senhor, vocês vão ser abençoados. Uma relação, uma aliança bilateral, uma aliança de duas partes. Ambas as partes, têm deveres, obrigações e têm privilégios. Mas a Bíblia também apresenta algumas alianças unilaterais de Deus, que são propostas de Deus que independem da resposta humana. Por exemplo, vimos lá em Mateus 5,45, o Senhor Jesus falando no Sermão da Montanha. Ele faz nascer sobre maus e bons, ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Veja, irmãos, essa é uma atuação divina, que independe dos homens serem bons ou maus. Vem o sol e vem a chuva. Outra aliança importante que o Senhor Deus fez com a humanidade foi após o dilúvio. E se você verificar lá em Gênesis 9, 9 a 16, o Senhor Deus falando com Noé após o dilúvio. E ele diz assim: vou estabelecer uma aliança com você e com os seus descendentes. Mas ainda, essa aliança era também com todos os animais. E em que consistia essa aliança? O Senhor disse assim: não vou mais destruir a terra com dilúvio. Pronto, está estabelecido unilateralmente. O Senhor propôs, é isso que vai acontecer. Mas ainda, irmãos, o Senhor estabeleceu um sinal. E veja, irmãos, eu considero o estabelecimento desse sinal, que é o arco-íris, uma gentileza de Deus. E Deus falou para Noé assim: eu vou pôr um sinal que é para eu me lembrar da aliança. Será que Deus ia se esquecer da aliança, irmãos? Mas ele não falou assim: olha, eu vou pôr um arco no céu
para que vocês se lembrem, para que vocês não se esqueçam. Mas ele gentilmente falou assim: olha, eu vou precisar me lembrar. Então eu vou pôr o arco para que eu possa lembrar. Essa aliança, irmãos, é uma aliança unilateral. Uma proposta, uma bênção de Deus. Não mais destruir a terra. Nessa semana, irmãos, nós vamos estudar várias alianças. Vamos estudar alianças bilaterais de Deus para conosco. Propostas de Deus para a humanidade. No formato se, então. Se vocês fizerem assim, então vai acontecer assim. Se vocês não fizerem assim, vai acontecer da outra maneira. Nessas alianças, irmãos, nós temos privilégios, bênçãos, bens, salvação. E o que devemos fazer, então? Devemos obedecer. Devemos ter responsabilidades, obrigações. Se cumprimos as responsabilidades, se cumprimos as obrigações, os deveres, então nós vamos ter privilégios, bênçãos, bens e salvação. Basicamente, irmãos, a relação de aliança com Deus, o sucesso da relação de aliança com Deus, não depende do que Deus faz ou o que Deus deixa de fazer. A proposta está lá. Nós vamos ver sempre assim, o Senhor diz assim: estabelecerei a minha aliança. Portanto, a aliança de Deus, para que haja sucesso, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter fidelidade. Nós temos que ter obediência. Eu quero que, juntamente comigo, nessa semana, estudemos essas alianças, estudemos o formato dessas alianças, estudemos o conceito, principalmente o conceito das alianças que Deus quer fazer com o seu povo, que Deus faz com o seu povo, que Deus convida eu e você a participarmos dessa aliança, participarmos dos tratados que Deus quer fazer conosco, dos concertos que Deus quer fazer conosco. E assim, irmãos, vamos ver que Deus quer tratar conosco para nos dar a salvação, a aliança de salvação. Deus abençoe a todos nós. Tenha uma semana feliz.